Eu acredito que vocês consigam ver aqui no quadro, tá? Eu vou escrever aqui no quadro. Eu até posso... Vou desligar por um pouco o Data Show. Já está gravando. Boa noite a todos. Esse é o nosso quinto encontro, nossa disciplina de Administração Financeira Orçamentária. Na aula passada, nós havíamos comentado de fazer uma breve revisão sobre os tópicos que nós havíamos conversado, né, ao longo das nossas quatro primeiras aulas, né? Na aula passada eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou puxar um conteúdo novo, e na aula 5, que é a aula de hoje, a gente faz uma revisão de forma, né, mais abrangente possível, ok? Quando foi a nossa aula de número 1 e a nossa aula de número 2, eu comentei algo que eu considero extremamente importante e por isso que eu fiz com vocês. Para alguns foi uma revisão e para outros, como não tem a questão do pré-requisito, pode ter sido um conteúdo novo. Mas quero desde já dizer que com o que a gente vai conversar, se alguém está assistindo essa aula agora, né, aula tipo revisão, da aula 5, ou assistir as aulas para trás, eu quero ver mais completo, quero ver as aulas para trás, tá? Ou assistir a aula 5, vai conseguir resolver todas as questões da sua prova, tá? O meu objetivo não é que vocês, né, simplesmente resolvam questões de prova. Eu tentei colocar isso para vocês, por quê? Porque eu quero que vocês consigam responder as indagações, seja de um cliente, seja uma indagação do seu superior, se num determinado momento você estiver trabalhando para alguém, né? Ou seja, uma indagação de um familiar seu, um parente, um tio, uma tia, né? Tem aquela tia que adora você de paixão, ela vai sempre lhe perguntar as coisas porque ela, né, ela confia em você, né? Talvez você possa ter alguém, na minha família todo mundo é bacana, tá? Mas talvez você pode ter um primo lá que o cara é o capeta, né? É o demôniozinho e ele quer sempre te ferrar. Então ele quer, sabe, mostrar para os outros parentes que você não sabe. E ele faz uma indagação. Eu quero que você consiga responder com sucesso, né, com êxito lá. E daí todo mundo fala assim, poxa, né? Você, né? Que você consiga responder com bastante sucesso, todo mundo pensa assim, poxa, esse cara ainda não terminou a faculdade, o cara vai dar bom. Esse cara já é bom, já vai dar melhor ainda, né? Digo, vir a ser ou se tornar, né? Não é dar do literal, ok? Beleza. Então, assim, ó, primeiro encontro, nós falamos a respeito de juros simples. Eu falei, vou retomar com vocês o assunto de juros simples. Eu falei, olha, para calcular os juros, né, em relação a juros simples, é igual juros. Aí vocês falaram, professor, eu tive aula com o professor Suzinho, e a gente aprendeu que juros é o capital, que é o C grande, vezes o I, que é uma taxa de juros, vezes o N, que significa período. J é os juros, C é o capital, I é uma taxa de juros e N é o período. Aqui o cuidado que sempre se deve ter é o seguinte, a taxa, né, a taxa e o período, eles têm que se conversar, né? Todo mundo que está aqui fez o ensino médio, na minha época era segundo grau. E daí a gente aprendia assim, ó, se uma coisa é quilômetro por hora, a outra tem que ser em horas, né? Não pode ser quilômetro por hora com metros por segundo. Você tem que botar tudo na mesma linha. Aqui, quando a gente está falando de juros simples, é a mesma coisa. Se eu estou falando em meses, a taxa de juros tem que ser ao mês, né? Ou, para uma taxa de juros ao mês, eu vou considerar meses. Por exemplo, comentamos que um mês comercial tem 30 dias, certo? Então, se eu tenho uma taxa de juros de 2%, vamos fazer uma primeira conta, né? Então, eu tenho assim, o valor de R$1.000, vamos supor que o capital fosse de R$1.000, uma conta lá que a pessoa acabou, né, não pagando, valor R$1.000. Aí, a taxa de juros cobrada é de 2%. Taxa de juros 2% ao mês. E ele atrasou num período de 45 dias. Ok? Aí a pessoa fala assim, quanto que ele vai pagar de juros? Quanto que a pessoa vai pagar de juros?
Ou seja, né, eu vou aplicar a fórmula, juros é igual a capital vezes I vezes N, só que o único cuidado que eu tenho que ter é que a taxa de juros está ao mês e o período está em dias. Senhores, eu comentei para vocês que um mês comercial tem 30 dias. Ou seja, se eu quiser transformar em meses, eu falo assim, não quero em dias. É 45 dividido por... Quantos dias tem um mês? 30. 45 dividido por 30. 45 dividido por 30 é igual a 1 mês e meio, que é o mesmo que 1,5. Né? 1,5. Ou seja, para fazer esse cálculo, né, fica assim, ó, deixa eu ver se eu estou aparecendo ali, sim. Juros é igual aos R$1.000 vezes a taxa de juros, né? 2% é a mesma coisa que 0,02 vezes 1,5. Os juros vai ser o quê? 2% de 1.000, né? Dá 20. É isso? Só que vezes 1,5, 30. Juros, R$30. Então, assim, ó, digamos que fosse uma conta, né? Ou é uma conta, né? A gente fez que era uma conta de R$1.000. A pessoa atrasou 1 mês e meio. Na hora que ela for pagar, ela vai pagar R$30 de juros, considerando uma taxa de 2% ao mês e que ela atrasou 1 mês e meio. Professor, e quanto é o valor que ela efetivamente tem que pagar? Isso é chamado de montante. Montante é igual ao capital mais os juros. Ou seja, a pessoa vai pagar R$1.000, que ela fez, às vezes comprou algo, né, e acabou não pagando, fez a prazo, mais os juros 30. Montante igual a 1.000... Opa! Montante igual a 1.030. Não precisa fazer 2 vezes a mesma coisa, né? Ó, montante igual a 1.030. Beleza, é isso que a pessoa vai pagar. Na aula passada não, quando foi no primeiro encontro, eu falei, olha, dá para fazer isso na calculadora, né? Na calculadora você faz assim, ó. Eu gosto sempre de zerar ela, então aperta o botão laranja, que é a função, aperta um botão chamado CLX. Só que quando você aperta o botão F, que é o laranja, ele vai considerar o que é o laranja na calculadora, que está pintadinho de laranja ali. Então, é função registro, é o que vai apagar todos os dados da calculadora, né? Exceto se tiver uma fórmula. Eu não ensinei ninguém a fazer fórmula na calculadora, mas a fórmula deixa ela salva, se você quiser fazer, tá? A função registro, aí coloca primeiro o capital, 1.000, Enter. Depois, 2%, 1,5, né? Vezes, e aperta o mais. Né? Ah, professor, e se eu não tivesse feito esse 1,5? Podia fazer assim, ó. 1.000, Enter. 2%. 45 vezes 30 divide, né? Se fizer só isso aqui, apertar o botão dividir, ele vai dar uma resposta. Qual que é a resposta que ele vai dar? Aqui, ele vai aparecer o valor dos juros. Ele vai aparecer bem certinho na calculadora 30. Aí basta você apertar o mais, certo? Ele vai dar o valor do montante. Passei, então, a fórmula, como é que faz na calculadora, né? Aperta o 1.000, Enter, 2%, 45 vezes, 30 divide, mais, ele vai achar o valor, né, de 1.030, vai aparecer na calculadora, 1.030, certo? Isto é juros simples. Juros simples, você coloca os dados lá no visual da calculadora, no monitor, beleza? O que muda? Muda, né? Outras situações com outros valores, e o único cuidado, né? Ah, professor, se eu quisesse aqui também, ó, poderia ter botado 45 vezes 30 divide, tá? Vai dar bem certinho. Beleza, isso é que eu queria comentar com vocês sobre juros simples, já que me pediram ali a revisão. O que acontece quando você tem uma conta para pagar é o seguinte. De forma geral, né? Ah, professor, como é que é quando eu tenho um boleto lá para pagar? Né? Um boleto de R$1.000. Aí você tem duas coisas, tá?
a gente sempre tenta conciliar com a prática no dia a dia, né? A legislação, ela veda, vedar é proibir, tá? A legislação, nossa legislação, ela proíbe, né, a questão de juros abusivos, né? Ah, professor, lá os juros... Não, esquece aquilo do banco. Estou falando assim, entre você e o seu cliente. Então, você vê, por exemplo, assim, ó, você com o seu cliente, o contrato de locação, aqueles boletos, na sua grande maioria, tá? Eles têm lá o seguinte, ó, a taxa de... Eu acho que até de financiamento de carro, né? Acho que até o financiamento de carro ele vai botar. Ele diz assim, ó, financiamento de carro, ele diz multa, porque é a questão legal. Não é a taxa de financiamento, a taxa de financiamento é outra. A gente comentou em outra aula, a taxa de 2% ao mês, 1,88, né, financiamento de carro. Cartão de crédito, sei lá, 14%, cheque especial 7%, é cobrado, né? Já foi levada essa discussão, e os bancos dizem o seguinte, que aquele percentual, ele não é só os juros, ele tem uma série de outros valores que compõem aquele valor, a questão da inadimplência e tudo mais, né? E o governo lá foi levado para os tribunais e disseram assim, é correto isso que é cobrado, tá? Então, se a gente estiver falando de um boleto, a multa é de 2%, e os juros, vou escrever por extenso aqui, tá? Os juros, que o pessoal fala assim, é juros, né? É juros de 1% ao mês. Esse 1% ao mês, juros de 1% ao mês, é o I da calculadora, tá? Igual ao I. Ele é o I da calculadora. E a multa? A multa você aplica uma única vez. A multa é assim, ó. O título é de R$1.000. 2% é quanto? 20. O título é de R$2.000. A multa é de 2%. Quanto é que é a multa? Né? É 2.000 vezes 2%. É R$40. Tem alguma diferença? Não. Né? A multa é uma vez sobre o valor do capital. E depois você calcula os juros. Os juros foi o mesmo cálculo que a gente fez antes. Capital vezes I vezes N. Então, você tem os juros que é de 1% ao mês e vai aumentando conforme o número de meses. Ah, professor, o cara atrasou certinho, ele atrasou certinho 10 meses. 10 meses. Como é que ficaria isso? Beleza. A multa, né? A multa vai ser os R$1.000 vezes os 2%. Vai dar 20. Tá? Não vou nem botar cifrão para ser mais... Né? Vai dar R$20 aqui. Agora, os juros. Os juros vai ser capital vezes o I vezes o N. Juros vai ser 1.000 vezes 1%, que é o juros legal, 1% ao mês, vezes 10 meses. 1.000, 1% é R$10, né? Só que são 10 meses. Então, é R$10 vezes 10. Então, juros de R$100. Qual que é o montante que a pessoa vai pagar? A pessoa vai pagar o montante que vai ser, né? O montante vai ser o capital, mais os juros, né? Mais, que é o J, né? E mais a multa. Tá? Então, 1.000. Quanto é que é a multa? 20. Só que escrevi juros. Vou fazer para fazer na sequência, né, professor? Senão não fica legal. Ó, 1.000. Quanto é que foi os juros? Juros foi de 100, mais a multa de 20. Resposta. Qual que é o valor que a pessoa vai ter que pagar lá se o cara fosse no caixa do banco? No caixa do banco, ele vai pagar R$1.120. Sabe por que eu comento isso? Porque eu já tive situações, né, da pessoa chegar e a pessoa, ela estava na faculdade, né, porque assim, eu já contei para vocês que eu trabalhei no Banco do Brasil, fui funcionário do Banco do Brasil, já trabalhei como caixa no Banco do Brasil. Aí a mãe, que era uma pessoa humilde, perguntou para o filho que estava fazendo faculdade, só que não era contabilidade, obviamente, né, ele foi fazer uma outra faculdade. Aí a mãe humilde falou assim, meu filho, vê quanto é que vai dar. Aí ele olhou para a mãe e falou assim, mãe, não tenho a menor ideia como é que se calcula. Não adianta o cara, às vezes, ser muito bom nas coisas, né? E ele não ter a base, né? Então, assim, ó, que base que eu quis passar? Duas coisas, né? Uma,
Se o cara tiver um boleto e ele estiver cobrando 5% ao mês de atraso no boleto, aí você já abre o olho e fala assim, cara, eu calculo de boa, mas vamos dar uma olhadinha se esses juros realmente ele podia ter cobrado. Daí você já vai para uma outra ideia, tá? E a segunda é poder calcular qualquer tipo de conta e a gente conseguir com isso. Assim, ó, por exemplo, se eu firmasse um contrato e eu estabelecesse que se em caso de atraso você fosse ter que pagar 10% ao mês de juros, é ilegal? Não tem validade. Quer ver um exemplo? Já quem está conversando. Às vezes você coloca uma multa embutida, né? E tenta fazer. Porque o brasileiro, né? Ele é o cara do jeitinho, né? Também sou brasileiro, obviamente, vocês sabem, né? Mas tipo assim, ó, é o cara que tenta fazer jeitinho em tudo. Então ele fala assim, ó, eu vou fazer a escola do meu, todo mundo aqui é novo, então eu vou fazer a escola do meu irmão ou do meu sobrinho, né? Vou lá ver como é que funciona. Aí aparece no boleto assim, ó, se pagar em dia, tem um desconto de 10% ou de 20%. Se não pagar em dia, aí tem os multa de 2%, porque a lei diz que pode ter multa de 2%, e tem juros de 1% ao mês, juros simples. Pergunto para vocês, é possível? No mundo das possibilidades, sim. O cara pode fazer o que ele quiser, pode inventar a coisa mais maluca que tem. Mas, se for levado em juízo, ele perde. Porque o valor da escola não é o valor cheio. O valor que a pessoa está fazendo é com aqueles 20% a menos, perdão, aqueles 20% a menos. E, se levado a juízo, o cara vai perder, né? Ou até pode ir muito mais além. Por quê? Porque ele botou uma multa, ele tem uma multa embutida ali, né? Então, amanhã, porque vocês vão ser indagados. Quer ver? Ó? Amanhã vocês são contadores e daí vocês vão ser responsáveis pela administração de vários condomínios. Pode ser que o cliente diga assim, ó, eu vou fazer. Você fala assim, beleza, eu estou lhe alertando, né? Faz o cara assinar de ciência ali que ele está ciente, né? Mas ele colocar aqueles boletos de condomínio, olha, se você pagar em dia, você paga, né? Você ganha 10% de desconto, tá? Cara, o que acontece? O cara que não paga, ele tá lascado, certo? Aí atrasa um, atrasa dois, atrasa três, aí o cara vai ser cobrado, o cara entra lá e diz assim, ó, vou depositar em juízo o valor que eu acho correto, o valor que é correto é esse, valor aqui mais baixo e tudo mais. Aí ele vai pegar a lei de locações, tá? Oi. Por exemplo, um negócio que eu já reparei no boleto de internet. Eu fiz contrato na internet, o preço da internet era R$120. Quando vem o boleto, vem um valor de R$130, mas pagar até o dia, vem no desconto e fica R$120. No caso, se eu pagar só atrasado, ele já vai me cobrar muito em cima desses 130. Se eu for lá e levar isso no juízo, eu ganho a casa? Ganha. Sabe por que eles fazem isso? Sabe por quê? O que acontece muito é o seguinte, ó. Qual que é o... Tipo assim, o que é muito bom, né? E por que todo mundo vai gostar de ter vocês como contadores? Porque daí o cara fala assim, eu preciso fazer um decore, o cara vai logo lembrar que tem um parente contador, né? Ele vai, cara, mas olha, tá fazendo faculdade e daqui a pouco você não vê que vai ter um parente perguntando assim, você já faz decore? Você já faz decore? Já pode fazer o decore para mim? Né? E a outra vantagem é tipo assim, ó, como advogado, você ter essa possibilidade, né, de ingressar em juízo, né? O que acontece muitas vezes? O cliente não tem conhecimento, e às vezes o valor é muito baixo. Eu tive um caso de um senhor que ele falou assim, Rafael, me cobraram indevidamente o valor aqui de um seguro que não está certo. Falei, beleza? Aí eu estava querendo fechar um contrato grande com ele. Eu falei, ó, se a gente vê o grande lá, eu vejo esse pequenininho também. Aí ele falou, não, Rafael, vou precisar esperar um pouco mais e tudo mais, mas eu queria que entrasse em juízo para ver. Aí eu falei, o valor que foi debitado da sua conta impossibilitou o senhor de pagar outras contas? Não. Um monte lá no banco? Não. Qual foi o valor que foi descontado? Eu já sabia, né? Mas estou só trocando uma ideia só para dar mais suspense para vocês. Ele falou, foi debitado R$70. Quanto custa uma hora de um profissional? Porque daí o que acontece? Eu atendi o cliente, mas se o cara tivesse que pagar a consulta, às vezes o cara já não vai. Então a maioria das pessoas não vão. Ou, por exemplo, o advogado vai cobrar, vou cobrar R$1.000. Quanto que o senhor pagou a mais? Ah, eu paguei 40 pila indevido. Ou seja, infelizmente, no país, né, como você tem assim, você tem uma situação que muitos não vão conseguir acessar o judiciário
isso acaba acontecendo e se perpetuando. O que acontece? Muitas vezes daí os juízes vão lá e dão umas pauladas nas multas ou nas condenações para dizer assim, empresa, pare de fazer isso, pare de fazer isso. Né? Eles fazem, tem várias situações. Eu só queria explicar para vocês realmente como é que funciona, porque tipo assim, acontece. Professor, se você fosse cobrar, né, e acha que daí é uma forma de tentar cobrar, né? Acaba acontecendo, né? Mas aquele que não conseguiu pagar, quando ele for reverter, ele não vai pagar com aquilo, ele vai dizer, olha, na verdade, eles até podem ter combinado, mas eles infringiram a lei, né? O nosso país, tenho visto muito a respeito de outros países, que eles têm mostrado muito, Argentina, Venezuela, coisa e tal, inflação. O nosso país, quando chegou na década de 90, eles falaram assim, ó, os contratos só podem ser feitos em moeda nacional. Por quê? Porque o cara ia fazer uma locação, ele falava assim, ó, o valor da locação vai ser um salário mínimo, ou senão o cara botava tantos dólares, botar tantos dólares. Né? Só que daí, qualquer oscilação variava muito, e o cara não conseguia pagar. Então o governo você tem várias legislações, vai dizer assim, ó, os contratos são sempre em moeda nacional, moeda corrente nacional. E outra coisa, não pode nunca vincular um contrato de locação em salário mínimo, por exemplo. Tá? Então, assim, aí você vai fazer o quê? Você puxa a lei e diz assim, ó, o cara descumpriu, né? E dependendo do que foi que a pessoa tenha cometido, ele pode ter ainda, né, uma multa ou uma sanção, tá? Professor, por que o professor perguntou daqueles R$70? Porque os juízes, eles têm ganhado uma quantidade muito grande de processos lá para julgar. E daí eles falam assim, sabe o que aconteceu aqui? Foi mero aborrecimento. E mero aborrecimento, tipo assim, o cara teve que ir lá na agência, pedir para dizer, olha, descontaram errado. Né? No caso dele, ele tinha feito o segundo seguro e descontaram 2 meses. Depois eu perguntei, ele falou, não, o gerente me devolveu. Entendeu? Então, assim, não foi uma situação assim, o cara foi para o Serasa, não conseguiu comprar, se lascou todo. Isso dá ainda dano moral. Se é mero aborrecimento, o que o juiz caneteia? Mero aborrecimento. Mero aborrecimento não dá direito à indenização de dano moral. Para quê? Até para dar uma evitada no número de ações e também porque, quando vem o Código de Defesa do Consumidor, os juízes lascaram umas multas altas para o empresário. Aí o empresário falou assim, quer saber de uma coisa, senhor juiz? Se o senhor quiser, o senhor monta o seu negócio. Eu não aguento mais. Cada paulada é gigantesca. Aí eles fizeram reuniões entre os magistrados e falaram assim, ó, vamos dar uma maneirada, porque o cara trabalha lá vendendo o negócio lá, o cara vende sanduíche, daí leva uma multa de 50 mil, o cara fala assim, foda-se, não vou mais trabalhar, ou não vou mais fazer o negócio, né? Beleza? Ok, senhores, vamos adiante. Juros simples, para todo mundo afiadíssimo, né? Aí eu falei, olha, eu comentei assim, olha, igual a juros simples, muito parecido com juros simples, a lógica da conta é o que a gente chama de desconto comercial. O desconto comercial, se a gente fosse calcular fazendo a calculadora, ele é a mesma lógica. Eu boto o valor, né? Vou dar um exemplo com outros valores, então. Digamos que a pessoa tivesse um cheque de R$3.000 e daí ele está precisando de um dinheiro. Aí ele procura alguém para antecipar o dinheiro. Não entendi, professor. É assim. Digamos que você tem o seu negócio e alguém vai querer fechar um negócio com você e fala assim, poxa, eu não tenho 3.000, eu tenho interesse em comprar de você, mas eu não tenho os 3.000, ou o valor que fosse. Aí o cara fala assim, aceita cheque pré-datado? Aí você diz assim, eu aceito, né? O cheque para quantos dias? Para 60 dias, 2 meses, beleza? Então, você, né, recebeu um cheque pré-datado, né, com vencimento para 2 meses, ok? Só que vocês sabem que você ter daqui a 2 meses o dinheiro na conta ou você ter o dinheiro hoje são coisas muito diferentes, né? Por exemplo, assim, ó, se eu estou aqui com a minha turma, né? Nós estamos aqui em exatamente 6 pessoas.
e o cara tá zerado. Eu convido para o cara ir lá aqui na... Nem sei se tem lanche ali, né? Mas o cara vai comer um lanche aqui, alguma coisa, né? Né? Se o cara quer tomar uma gelada aqui no barzinho, aqui do lado, né? Aí o cara sabe o que significa o dinheiro no tempo. O cara fala, não, daqui a 2 meses eu consigo tomar uma cervejinha com vocês, né? Então, beleza. Agora, a lógica é a seguinte. Tem a pessoa que tem o dinheiro, que é o poupador, e tem o que é chamado tomador, né? Ou, né, superavitário e deficitário. A lógica, o que é? Aquele que tem o dinheiro, ficar com os 3 mil parado em casa, debaixo do colchão, ele não vai se multiplicar, né? O que ele faz? Ele fala assim, poxa, eu podia pegar o meu dinheiro e fazer alguma negociação, alguma coisa que daqui a pouco rendesse mais. Ou seja, eu tenho dinheiro, mas eu deixo de aproveitar ele hoje para amanhã ele me ter mais. E da mesma forma, quem aqui está precisando dos 3 mil, o cara fala, cara, se eu tiver os 3 mil, eu consigo comprar uma máquina lá que vai me ajudar a começar a ganhar dinheiro. Ou é algo que eu preciso a mais, né? Ou que seja, para o cara dizer assim, ó, eu preciso dos 3 mil reais ali para botar na minha conta, é mais barato eu pagar ou trocar cheque com algum parente, alguma coisa assim, do que ficar pagando aqueles juros de 7%, né, ao mês. Aí o que ele faz? Ele fala assim, olha, eu tenho um cheque para trocar. Troca para mim? O cara fala, eu troco. Eu cobro uma taxa de... Aí a gente está aqui no mercado paralelo, beleza? Mercado paralelo que daí você tem um amigo que lhe emprestou. A gente falou um pouquinho na aula sobre risco. Então, assim, essa pessoa, ele não vai cobrar o mesmo percentual da poupança. Senhores, vou contar um negócio para vocês. Eu gosto muito da área financeira, mas eu, particularmente, não sou fã de emprestar dinheiro, tá? Não faço. Professor, o professor tem cara que já perdeu, já perdi, né? Já perdi, entrei com ação e tudo, mas perdi, tá? Então, assim, ó, quando você é novo, o cara não tem despesa, o cara começa a ganhar e começa a guardar. Eu via o cara trazendo mercadoria para a empresa onde eu tinha, e ele me falou assim, olha, o que acontece é o seguinte, eu preciso pagar o fornecedor, só que eu recebo em cheque a prazo. Então, eu preciso... Aliás, mais uma história de vida aqui, né? Eu preciso... Os cheques que eu ganho dos meus clientes, eu preciso trocar para conseguir comprar mais matéria-prima, né? Essa pessoa, ele nasceu meio que na fronteira, né? O cara é brasileiro, mas ele nasceu perto da fronteira. No dia que eu comentei isso eu tenho um primo, eu chamo de primo, que ele é uruguaio, né? Ele é primo porque ele, né, se casou com a minha prima. Ele falou assim, se chama carrossel. Tipo assim, é o golpe mais mequetrefe que tem. Falei, que bobagem, né? Caí então numa dessas. O que é carrossel? Eu estou aqui na sala com 6 pessoas, tá? E o que a gente faz? Todo mundo aqui, a princípio, está com o nome limpo. Então, a gente troca cheques entre a gente. Uma coisa que não existiu. A gente troca os cheques entre a gente e daí todo mundo aqui consegue ir aqui na rua, aqui fora, com 20, 30 mil em cheques de outras pessoas. Só que os cheques não são de uma operação, porque o cheque não precisa ter... O cheque é uma ordem de pagamento à vista. Ele não precisa ter origem, ele não precisa, assim, tem que ter um contrato que faz, que é o caso da duplicata, né? Tem que ter havido uma comercialização de um produto. Cheque não, é uma ordem de pagamento à vista. Líquido certo exigível, tá? Entra direto com uma ação de execução. O que acontece? Ele buscou pessoas que ele conversou, as pessoas, né? Eu tenho que cuidar que senão eu ensino só as malandragens também, né? As pessoas pegaram e trocaram o cheque com ele, e eu troquei o cheque, né? Eu e um outro rapaz, que era filho do empresário. Cara, na época, eu acho que eu perdi uns 20 mil, tá? Que era... Porque é aquelas bobagens que você vai trabalhando, né? É claro que os 20 mil também porque eu fui cobrando um jurozinho, né? Então aquilo vai passando um tempo. E o que acontece? O cara, na verdade, ele não tem o dinheiro. Então ele troca um cheque. Amanhã ele está precisando pagar esse cheque. Então ele já quer trocar, ele já troca com outro. Então, na verdade, é um dinheiro que não existe, o cara vai curtindo a vida, né? Carrossel é porque você faz essa circulação de cheques, certo? Quando eu conheci o meu cunhado, né? E essa pessoa tinha nascido perto da fronteira com o Uruguai, ele falou, Rafael, isso aí que tu perdeu aí foi chamado carrossel. Ingressei com a ação, dele eu não consegui cobrar, teve uma outra senhora
que eu executei na justiça. Ele falou, isso aí é agiotagem. Eu falei, cara, não vivo disso, beleza, cobrei. Aí, a mulher fez um acordo, ela fez um acordo judicial para pagar parte do valor, né, a parte que era dos cheques dela, ela fez o acordo, e adivinha para quem ficou o primeiro cheque? Para pagar, não era advogado, para pagar o advogado. Eu dei o cheque para o advogado. Falei, advogada, aqui está o primeiro cheque que eu recebi, né, para pagar os seus honorários. Era um cheque, né, de R$700, o primeiro cheque dela. R$700 estava ali, era o primeiro cheque. Aí, a mulher fez um acordo judicial. Quando a minha advogada foi descontar o cheque tinha sido sustado, porque eles começam a sustar os cheques, para não cair sem fundo, começam a sustar os cheques. O cheque tinha sido sustado. Minha advogada gentilmente telefonou para ela e falou assim, senhora, quero dizer para a senhora o seguinte, a senhora foi em juízo, fez um acordo judicial e a senhora sustou o cheque por desacordo comercial. Eu quero saber se a senhora vai me pagar o cheque agora e resolver todos os demais, ou se a senhora quer que eu leve a senhora presa ainda hoje, né? Enfim, recebi todos os valores daquela senhora, certo? Mas uma parte do valor eu não recebi. E eu, particularmente, eu digo sempre para vocês assim, ó, eu tenho muitos amigos que têm factoring, tá? Então, assim, o cara ganha dinheiro. Eu, particularmente, para mim não serve, né? Se eu tenho meu dinheiro, ele serve para o meu negócio, eu monto o meu negócio. E outras pessoas eu sempre recomendo, ó, tenta buscar. Claro, não estou dizendo caso você vai ajudar alguém, né? Então, assim, ó, tem alguém que lhe pede, alguém da família, né? Você tem que pensar assim, ó, eu gosto muito do meu irmão, do meu tio, de quem for. Se ele nunca me pagar, cara, eu gosto dele, dá o dinheiro. E que ele puder, ele te devolve, né? Mas não para emprestar, porque tem casos assim que diz assim, que duas coisas é para ser administração financeira, né? Mas também sendo história de vida aqui. Duas coisas que fazem o cara perder ali os parentes, os familiares e os amigos, né? Alguns dizem que já perde o amigo quando o cara pede. Uma delas é emprestar dinheiro, já passei por isso, e a outra coisa é ser avalista, né? Tem um processo em andamento, né? A pessoa pediu para mim ser avalista, ela trabalhava numa empresa da minha família, ela não pagou, eles iam me jogar no Serasa, eu fui obrigado a pagar, né? E daí estou cobrando judicialmente da pessoa e tudo mais. Estou bem feliz. Bloqueei a casa dela, né? A casa dela consegui bloquear, né? Ela ainda não sabe, ela vai descobrir, né? Ela não vai ver o vídeo, né? Mas a casa dela está bloqueada, né? Vai ser feita a avaliação agora. Por R$7.000. Uma mixaria, né? Uma vergonha. E a filha dela trabalha no banco. Beleza. Não divulguem o vídeo para ela. Né? Não falei o nome também. Senhores, vamos para o desconto comercial. Beleza? Oi? É verdade, né? É verdade. É que assim, ó. Um bate-papo desse. Professor Canhoto. Um bate-papo desses, cara, faz com que o cara não perca 20 mil aqui. Ou, né? Professor tem casos maiores? Eu tenho caso maior. Eu tenho um amigo meu que tem factoring, a gente está cuidando do processo, tá? 180 mil. Tá? Só que o cara lida com isso, então assim, ó, ele calculou o risco, ele tem outras coisas que vão pagando, né? No meu caso, era um dinheiro que eu tinha economizado, que eu podia ter aproveitado muito melhor, né? Então, assim, não sou fã. E daí outras coisas a gente vai falando, tá? Mas assim, ó, uma dica dessas faz com que você, às vezes, não perca o dinheiro que seria o seu capital inicial para o cara montar um negócio. Aí o cara tem que ficar trabalhando empregado mais um tempo, porque era dinheiro para o cara começar, tá? Quando der para encaixar, eu tento dar mais algumas dicas aí de direito. Tem algumas que... Eu tenho uma que, por exemplo, se um familiar meu soubesse, né, ele não tinha perdido a empresa inteira, tá? Beleza. Ó, taxa de juros. Aí a gente brincou que o cara ia pegar com o parente. O parente vai dizer, ó, eu quero uma taxa diferenciada. Eu quero quantos por cento de juros, pessoal? Quem está no online e quem está no presencial aqui? Não vai ser mais caro que o banco, né? Porque daí o cara vai no banco, né? Às vezes não vai, porque às vezes o cara já gastou tudo que ele tinha no banco, ele vai fazer qualquer valor que seja, né? Só que se o cara falar, eu pago 20%, ele já fala assim, cara, esse cheque não vai cair. Esse cheque vai voltar, porque o cara... 4%. Ó, 4% ao mês, né? E o valor... Aqui, se fosse juros simples, a gente ia chamar de capital. Como a gente está lidando com o assunto de desconto comercial, ele tem um nome diferente. Ele é chamado de valor nominal.
Valor nominal é porque é o que está escrito lá no cheque. É o que está escrito na duplicata, por exemplo, tá? Numa operação de desconto de títulos. Como é que é feito o cálculo? A fórmula é, em vez de chamar de juros, só que todo mundo chama de juros. Fala, sabe quanto é que foi os juros que você pagou no cheque? Né? Só que ele é chamado de desconto, tá? Mas todo mundo fala quanto é que é os juros que pagou no cheque, mas é o desconto, tá? O banco também faz essa operação. O desconto é igual. Eu pego o valor que está no título, o valor nominal, multiplico pela taxa e multiplico pelo período. Bem parecido com aquela outra fórmula. E isso mesmo, tá? A única diferença é que o valor que a pessoa vai levar para casa, ou seja, no dia de hoje, daqui a 2 meses, vale 3 mil. Hoje vai valer menos. Por quê? Porque eu vou te dar menos, né? Para tu poder aproveitar, e eu vou deixar de gastar o dinheiro para daqui a 2 meses valer 3 mil. Daqui a 2 meses vale 3 mil. Então, isso aqui é chamado o valor atual, ou seja, o valor que a pessoa recebe hoje, é o valor que está lá no cheque ou no título, menos o desconto, tá? Vou fazer aqui como se a gente fosse fazer na calculadora agora, até para dar uma adiantada, né? Como é que é feito o cálculo? Ó, 3 mil, Enter. 4, aperta o botão de percentual. 2, aperto vezes. Ah, professor, parece o cálculo do juros simples. É, né? Só que a diferença é o que acontece. Aqui, ele descobriu quanto que seria o valor do desconto. Quanto que deu aqui o desconto? 3 mil, 4%. Então, assim, ó, 1% é 30, 30 vezes 4, 120, é isso? 120 vezes 2 vai gastar 240, é isso? Então, popularmente chamado de juros, é o que é o desconto, 240, e para mim descobrir quanto que a pessoa vai levar, apertando no HP12C, eu aperto o botão menos. Ou seja, daqui a 2 meses ele tem 3 mil, hoje ele leva para casa, né, 2.760, é 2.760, 2.760 é o que vai dar a calculadora, beleza? Falamos sobre juros simples, falamos sobre desconto comercial. Agora, a gente vai falar, isso foi o que a gente conversou no nosso primeiro encontro. A gente vai falar sobre juros compostos e a gente vai conseguir trabalhar, que é o nosso assunto que a gente falou na aula 1 e na aula 2. Né? Alguma dúvida até aqui que o pessoal tenha tido? Não, né? Tá. H não tem H, vem? Como? VA. Ah, VA é o valor atual. Valor no dia de hoje, valor atual. VA. Desculpa, obrigado, Letícia. VA, valor atual. Alguns falam valor atualizado, né? Mas é o valor no dia de hoje. Hoje, valor atual. Porque a lógica é assim, ó. Hoje, valor atual, né? Hoje. Daqui a 2 meses, vai valer o que está escrito no título, valor nominal. Então, na linha do tempo, né? Daqui a 2 meses, valor nominal. Professor, devia ter botado os 2 meses em cima, né, professor? Para mostrar que o senhor é uma pessoa inteligente. Assim, parece que não é tão inteligente. Oi. Um cheque, na verdade, eles falam que pode ser depositado a qualquer hora antes do tempo que está ali. Alguém pode me processar, tipo, eu peguei um cheque para 60 dias, eu depositei na hora e caiu o cheque normal, a pessoa pode revogar esse dinheiro, alguma coisa assim? Vai estar escrito no cheque o bom para ou não está escrito bom para? Se tiver o bom para. Se tiver o bom para, eu vou ter que fazer uma pesquisa, tá? Porque depois teve que dar uma mudada no entendimento. Mas assim, ó, eu tive, aliás, gravando a entrega aqui, né? Eu tinha um amigo meu que ele dava o dane-se. Tinha um amigo meu, o cara trabalhava na área comercial, o cara vendia bem, e de vez em quando eles queriam dar uns cheques predatados pro cara. O cara falou, pô, mas o meu cliente pagou à vista. Isso aqui não é cheque do meu cliente. Não, mas é que entenda, veja bem. Aí ele via bem. Ele chegava, ele ia na boca do caixa e depositava todos. Dane-se, ele depositava todos. Puf! Nunca mais fizeram. Nunca mais fizeram. Porque os clientes ligavam que era o capeta, né? Para cobrar os cheques. Só que, o que ele fazia? Não estava escrito. Era aquela época de botar aquele grampinho com bom para. O cheque estava à vista.
o cheque estava escrito bem certinho a data, tá? O cheque é uma ordem de pagamento à vista. Quando eu estava no banco, eu não entendia porque a gente tinha que estudar tanta lei. E falava assim, porra, na faculdade ninguém me passava a lei, né? Não era direito, não passava a lei. Depois eu comecei a ver que realmente tem a questão da legislação. Eu acredito, eu não tive situação assim, né? Até vou dar uma verificada, até posso verificar no intervalo, a gente conversa depois. Mas deu uma mudada no entendimento e eu acho que a pessoa até consegue receber um dano moral, alguma coisa assim, se ele comprovar que era a prazo. Oi? A professora de direito introdutório e direitos humanos. Certo. Professora Mônica? Isso, eu não sei o nome, mas ela citou uma palavra dessa. E se tiver escrito bom para, por conta de se tornar costumeiro, isso. Sim, isso. Ele pode ser aceito como uma causa para gerar um... Isso, ó, bem legal. Pô, esse cara, por isso que tem nome. João Paulo. João Paulo merece, cara, porque ele falou um negócio bem bacana. Vocês tiveram aula de introdução ao direito, e daí eles vão falar sobre as fontes do direito. E eles vão dizer que os costumes é uma das fontes do direito. Então, assim, apesar de ter você ter a legislação, existia uma questão que era a questão costumeira e do hábito e tudo mais, e que mudou todo o entendimento. E acaba, inclusive, mudando a própria jurisprudência e o entendimento. Muito bem, isso mesmo. Tá? Então, segundo o que foi dito, né, a lógica seria o quê? Que caberia, sim, uma indenização. Tá? Mas eu não sou advogado, então, né? A gente dá uma pesquisada na jurisprudência agora recente, e depois a gente pode comentar. A gente não vai ter intervalo. Então eu digo na nossa próxima aula, tá? A gente pesquisa ali o que teve de jurisprudência para ver, e daí eu trago assim, ó, quanto que geralmente é a questão da indenização que é paga, tá? Beleza. Aí o cara começa a soltar tudo quanto é cheque pré-datado só para ver se dá um bom dano moral, né? Beleza, senhores? Agora, eu vou ligar o Data Show e a gente vai falar sobre a questão dos juros compostos, tá? Os juros compostos, eu não passei as fórmulas para vocês, tá? Mas assim, ó, como é que é a ideia da gente calcular a questão dos juros compostos, tá? A fórmula, por exemplo, para montante dos juros compostos, ou melhor, a gente não vai chamar de montante, né? A gente vai chamar de, por exemplo, né, valor futuro, ou future value, né? Como é que é feito? Eu pego o valor, eu vou chamar de montante, tá? Para ficar bem fácil o entendimento. Montante, eu pego, né, o capital, não é os juros, é o montante. Eu pego o capital e eu multiplico 1 mais I. Lembra o que era, né? Capital vezes I vezes N, né? O montante eu faço. Em vez de eu fazer vezes o N, eu elevo na N. Eu descobri o montante, tá? Se eu quiser só descobrir os juros, eu acho que eu vou fazer assim, ó. Porque vai ter que ser assim, ó, eu posso botar o capital aqui, ó, capital, né? Capital vezes, deixa assim, vou fazer na calculadora, tá? Mas assim, ó, a ideia é que o I ele é elevado a N. Dá para fazer a mesma operação inversa, né? Quando você começa a botar, de um lado está multiplicando, para o outro lado ele vai dividindo, e a gente consegue achar o valor. Por que que eu não sou tão fã de questão de utilizar a fórmula, né? Pelo seguinte, na prática e no dia a dia, o cara não faz isso daqui, né? Ele não vai fazendo dessa forma, ou vocês vão ver nas fórmulas. Acho que eu não passei o material. Tinha uma fórmula que eu pegava e calculava para cada um dos meses quanto é que eram os juros. Calculava para cada um dos meses. E daí depois eu somava, fazia. Ninguém faz. Você acaba utilizando a calculadora. A calculadora ela é muito mais prática. Então, o que eu vou fazer, né? Para quem quiser, até posso disponibilizar as fórmulas, mas daí
pessoa faz na calculadora. Lembrando que nosso objetivo, o que era? Era fazer uma ideia de uma revisão para o seguinte, para que se você fosse indagado por algum familiar para fazer um cálculo de uma prestação de um financiamento de um carro, né? Ou que a pessoa vai pagar, que a pessoa vai deixar aplicado no banco, durante tantos meses, isso vai correr juros compostos. Se a pessoa ficar devendo cheque especial, é a mesma lógica dos juros compostos, porque cada dia ele vai, né, ele vai começando a calcular quanto é que deu os juros lá de cada um dos dias. E aquele saldo devedor vai aumentando. Como assim, professor? Assim, deixa eu pegar o exemplo dos R$1.000 com 1%. Lembram? R$1.000, 1%, 10 meses. A gente pegou 1.000, 1%, né? Daria 10 vezes 10 meses, deu R$100. Se a gente fizesse a mesma coisa com juros compostos, seria assim, ó. No momento zero, né? Eu tinha lá, né, um valor de saldo devedor de R$1.000. No mês 1, né, a gente falou que era 1%, vai dar 1% de 1.000. Vai dar R$10. O saldo devedor, quanto é que ficou o saldo devedor? O saldo devedor, então, virou 1.010, certo? Juros compostos, no mês 2, eu vou pegar o saldo devedor. Ah, 1.000, professor? Não. O saldo devedor é do mês passado. Mês passado, 1.010, já que é 1% ao mês. 1.010. 1.010, 1%, dá quanto? Ele calcule ali para mim, por favor. 10,10, né? Então, ficou 1.020,10, né? Aí, calcula... Fiz errado isso aí? Não, fiz certo. Aí, no próximo mês, 1% de 1.020, né? Aí vai dar ali, vai dar 10,2, né? 0,1. E isso vai somando. Moral da história. Passados 10 meses, aí a gente vai calcular agora na HP quanto é que daria, tá? Deixa eu ligar aqui o Data Show e a gente vai ver. É claro que quando é assim, quando é um juros tão baixinho que nem 1%, o cara quase não sente. Mas quando a gente está fazendo o cálculo, né, com uma taxa de juros de 7% ao ano, ou uma taxa ainda maior, aí a gente vê que, por exemplo, né, o valor dobra, né, em pouco tempo. Quando é 1%, assim, a pessoa praticamente não sente. Eu quero só abrir aqui a nossa HP12C. Deixa eu jogar para lá. Ó. Meu telefone, botei. Então tá, aqui eu tenho a calculadora HP, né? Então como é que eu faria na calculadora HP? A calculadora, o que acontece? Esse semestre, aliás, também tem o seguinte, eu tenho alunos que são de contabilidade e eu tenho alunos que são de sistemas, né? Professor, eu sou aluno de sistemas e eu vou fazer a prova online. Posso fazer no Excel? Faz no Excel. Professor, eu baixei, porque eu sempre peço o pessoal baixar no celular, né, o aplicativo. Vou usar no meu o aplicativo no celular. Vou usar meu celular. Posso usar? Posso. Então, assim, para a minha disciplina, ninguém vai precisar comprar a calculadora. O professor gosta da sua calculadora? Usa a sua calculadora? Eu gosto. Né? Tem usado? Não, ela ficou guardada. Até mandaram aqui o link aqui, Obrigado, Gustavo. Então, assim, ela até está guardada. Por quê? Porque se eu preciso de alguma coisa, eu faço no celular, tá? Então, eu tenho que fazer um cálculozinho rápido, alguma coisa, faço no celular. Então, tá, está aparecendo a calculadora. Eu quero só mostrar para mim a calculadora para me enxergar também. E daí a gente já vai
Quase que eu boto... não está aparecendo para vocês. Está aparecendo aqui na tela, mas agora eu vou botar para quem está no online ficar melhor para vocês enxergarem. Eu vou dividir minha tela aqui. Hoje estou até bonito, né? Máscara branca, camisa branca. Tá combinando. Beleza. Ó, agora a calculadora ficou grande para mim, né? E a conta, então, ó, que nem eu disse, né? Aperto função, aperto aqui o registro, vocês estão vendo, né? Ah, muito bem, eu não estava apertando no lugar certo, estava apertando na minha outra imagem. Ó, função, registro, e daí eu lanço, ó, R$1.000. É importante botar, né, o CHS aqui, ó, para aparecer negativo. R$1.000, CHS PV. 10 N 1%. Quanto que vai custar no final? Vou repetir, Guilherme. 1.104, tinha dado 1.100, né? Deu R$4 de diferença. Se fosse 1 milhão, aí já ficava interessante, dava 4.000, né? Ó, vou repetir aqui os comandos que eu fiz. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o bloco de notas. Vou abrir o bloco de notas aqui com todos vocês, né? Quem foi que me falou que dava para ampliar? Foi o Ronaldo, não? Foi o João? Foi o Matheus? Alguém que me disse aqui que dava para ampliar aqui o tamanho da fonte, que eu achei super legal. Isso, não exibir, né? Mas eu acho que já está grande, deixa eu ver. Não. Não me lembro. Eu tinha botado grande, depois eu diminuí. Fonte aqui, ó, tá aqui embaixo, ó. Formatar fonte. Beleza. Vamos botar um número qualquer aqui, porque eu já não enxergo nada. Acho que ficou bom. Ó, então, como é que eu fiz? Função, né, o Fzinho, função, registro, para pagar os dados. Aí depois, eu apertei 1.000, apertei um botão chamado CHS e apertei o botão chamado PV. O CHS serve para deixar o sinal negativo. Depois, 10N. É o N da calculadora, que está pequenininho assim, né? 10N. E 1I. O que acontece, né? Quando eu aperto o botão I na calculadora, eu não preciso dizer que é 1%, não precisa botar 1% e apertar o I. Tudo que eu botar como I, ele já vai entender que é por 100, né? Tá? O reg é esse aqui, ó. O reg é esse aqui, ó. É o CLX. Porque o que acontece é assim, ó. Cada vez que eu aperto esse botãozinho aqui, ó, que eu acho que é para ser laranja, né? Aí vai ficar... é como se cada botão que eu apertasse é para ser essas funçõezinhas laranjas, é o que está em cima do botão, ó. E quando eu aperto o azul, que é o G, né? Aí é como se fosse ali as funções que estão pintadinhas de azul na calculadora, tá vendo? Ó, ele fica inclinadinho assim, tá? Então essa é a lógica, beleza? É importante porque a gente vai falando às vezes rápido, né? Então, tipo, o F é as funções laranjas e o azul é as funçõezinhas azuis. Aí tem o seguinte, né? Por que a gente coloca o sinal negativo? Professor, aliás, façam vocês, ó. Tirem o sinal aqui, ó, do negativo, ó, e apertem e façam o mesmo cálculo. O que vai acontecer? Ele vai dar a resposta, só que ele vai dar a resposta negativa. Vamos fazer, ó. Prof, não tá dando para ver o que está escrito no bloco de notas. Ah, não dá para ver o que está escrito no bloco de notas. Porque o prof está na frente. Não, mas não está mostrando uma... Ah, desculpa. Então, assim, ó, entra ali em pessoas e tem uma função chamada assim, ó, Rafael Apresentação. Aí fixa o Rafael Apresentação, para ficar, para ti aparecendo o Rafael Apresentação. Não, professor, eu consigo ver o que o professor tá apresentando. Entendi, só que o bloco de notas estava no lugar errado. O professor só consegue
transmitir uma tela por vez. Não consegue transmitir duas coisas. Ah, tá, agora deu, valeu. Oi? Não, mas se ela tá aqui, ela tá lá, né? Porque tá toda essa tela aqui, quer ver? Ó, eu vou mostrar para meus colegas aqui como é que aparece para mim. Ó. Porque eu joguei para essa tela de lá. Quer ver, ó? Vou desaparecer com o bloco de notas. Não, prof, já deu certo. Esse negócio de ciclo. Ó, agora eu vou puxar ele para cá. Se eu conseguir sem derrubar o computador, ó, ele vem para cá, ó. Ele volta, aí fechou, tá? Mas é verdade, foi obrigado por ter comentado, porque às vezes podia estar aparecendo eu grandão como eu tivesse ficado para me ver, ou para ver outra pessoa. Às vezes pode ter um aluno ou uma aluna mais bonita, daí o cara bota para ver algum outro colega, né? E fala assim, professor, não quero ver esse alemão velho. Beleza, ó. Se vocês fizerem assim, o que vai acontecer? Ele vai... Né? Ele vai fazer com que o resultado dê negativo. Então, o que a gente estava fazendo? Ah, eu entendi. É porque quando eu apertei o 1000, eu ia começar o 1000, ele apagou o bloco de notas, porque eu só podia ter... Isso que você quer comentar, né, João? Não. Bem, enfim, é que quando eu apertei aqui o 1000, aí ele tirou aquele bloco de notas que estava aparecendo, tá? Aí eu aperto ele como PV, ó. Aí eu só aperto FV, ó. Resposta deu 1104. Ah, professor, então me diz uma coisa. Se eu quisesse saber com 2%, eu podia só apertar assim, ó. 2% e apertar o FV? Isso mesmo, tá? Então você está fazendo um parcelamento lá de um carro, que nem a gente falou. Aí jogou com 36, ele dá a resposta. Bota 36, aperta a parcela, né? Ó, vou fazer aqui, Guilherme. Vou fazer aqui em conjunto com vocês o seguinte, ó. A gente fez o seguinte, a gente apertou a função valor futuro. O que eu vou fazer? Vou fazer uma simulação de um financiamento de um carro. Quando a gente teve aula, a gente já fez lá o financiamento de um carro, lá que era uma X1. Mas a X1 o pessoal enjoou, disse que já estava velha, já não era mais a mesma coisa, já não estava legal, né? Então, assim, ó, o que nos interessa não é o carro, é o financiamento. Então, a gente vai financiar quanto do carro? 75 mil. Ó, 75 mil, CHS, PV, que é o valor futuro do financiamento. Esquece que é o valor de hoje. Hoje é 75, é o valor presente. E PV significa present, que é de presente, value, valor, né? Em inglês tem aquele negócio blue eyes, né? Sei lá, outra coisa aí com adjetivo, né? Então, alguma coisa que tem adjetivo, né? Só me lembrei aqui de cores aqui, né? Ó, handsome man, tipo qualquer coisa assim, né? Então, ó, 75 mil, taxa de juros. Vou fazer mais fácil aqui, vou apertar só um botão. 2%, para não botar 1 ponto alguma coisa. Aí, quantos meses parcelamento? Vamos jogar no 48. 48 meses. 48. N. Aí, eu não quero saber o valor futuro, porque não é um dinheiro que vai ficar aplicado. Eu quero saber quanto é que eu tenho que pagar todo mês para zerar esses 75 mil. Aí ele diz, ó, se você pagar R$ 2.445, você quita esses 75 mil. Ah, mas se eu quiser fazer em 36, aí você clica aqui, ó, 36, aperta o N de novo, porque o resto, todos os outros dados, ele salvou na memória da calculadora, então só precisa apertar aqui, ó, PMT. E ele achou, ó, ia ficar 2.900 e pouco, né? Beleza? Então tá, com isso a gente falou sobre juros compostos. Falamos sobre juros simples, juros compostos, né? E quando eu pergunto PMT na calculadora, ele é chamado, né, de sistema, ele é conhecido como sistema francês ou sistema Price, que é PRICE. Aquele financiamento da casa própria, o sistema dele de financiamento de parcelamento, né, o mais comum que a gente vê é o sistema de amortização constante, né? A prestação, ela é maior no começo e depois ela diminui. Oi?
Ô, professor, tem como repetir ali o que você fez na calculadora, que a minha internet falhou aqui? Tenho sim, tenho sim. Eu vou anotar no bloquinho de notas e vou fazer no bloco de notas e daí a gente faz na calculadora também, só um pouquinho. Aqui, ó, bloco de notas. Ó, vou fazer o financiamento do carro, né? Então, função registro para pagar os dados. Aí eu aperto 75.000 CHS PV, de present value. Depois, quanto tempo que a gente vai fazer? 60 meses, 60N. E a taxa de juros? 2I. Como financiamento de carro você paga todo mês, tem uma função chamada PMT, que é de payment, pagamento, tá? Que no Excel se chama PGTO, que é pagamento, né? E esses aqui em inglês, PV, porque aqui você consegue descobrir qualquer uma das incógnitas, né? Aí a gente conseguiu fazer a conta. Se vocês fizeram assim, ele deu o seguinte resultado, né? Deixa eu ver quanto é que deu. Acho que era 6.000 e pouco, né? 2.500 e pouco. Era isso que a gente tinha feito em 48 antes? Era isso, né? A gente fez em 48, eu acho. Vê se fechou. 2.157. Ok? Daí, se eu quiser descobrir, por exemplo, assim, professor, e se fosse uma parcela de 2.500? Se fosse uma parcela de 2.500, quanto que daria o valor hoje do empréstimo? Aí bota 2.500 na calculadora, salva lá, né? E aperta PV. Olha, seria o equivalente a um financiamento de 86.902, tá? E se a taxa reduzir para 1%? Aí você consegue fazer essas alterações, beleza? Ficou melhor? Ficou claro? Deu para entender? Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fazer uns 10 minutinhos, né? Para cada um ficar descansando aí no seu lugar, alguma coisa assim. Daqui a uns 10 minutinhos a gente volta e daí a gente continua, tá? Essa parte dos juros compostos aí eu acho que a gente entendeu bem, né? Tá bom? Se alguém ficou com alguma dúvida, daí me avisa aí. Vou parar a gravação aqui, daqui a pouco a gente volta. Valeu, pessoal.